Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Dando sequência ao nosso estudo de geometria de posição, vamos comentar o seguinte, né? Na última aula nós verificamos a ideia de ortogonalidade, né, de projeção ortogonal. A gente deu uma ideia ali do que seria a ideia da projeção ortogonal. Hoje nós vamos pensar disso aí de maneira, né, mais matemática mesmo, né, mostrando algumas figurinhas ali. Então, olha só. Então, o que nós temos, né? Quando a gente estudou retas, quando a gente viu o negócio das retas, a gente viu que as retas elas podem ser coplanares ou as retas podem ser reversas, tudo bem? Então, lembrando lá. Retas coplanares, retas que estão no mesmo plano. Então, nós temos retas coincidentes, retas paralelas coincidentes, retas paralelas distintas ou retas concorrentes. Esses três casos eu sempre garanto que eu tenho retas no mesmo plano. Chamando a atenção agora para esse caso em particular aqui, ó, que é as retas concorrentes, existe um caso de concorrência que ocorre segundo um ângulo de 90 graus. Esse caso de concorrência aqui, quando o ângulo é reto, o ângulo é de 90 graus, nós chamamos isso aqui de retas perpendiculares. Porém, se as retas forem reversas, nós não temos ponto de interseção. Tá joia? Só que daí o que acontece? Lembra da projeção? A projeção é quando eu projeto uma figura sobre a outra. Tudo bem? Só que daí, ó, pense em retas reversas. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma outra reta reversa primeira, tá? Se eu projetar uma sobre a outra, tá vendo que forma um ângulo? Vai formar um ângulo, a projeção vai formar um ângulo, não a reta. Daí o que nós temos, ó? Quando a projeção de duas retas reversas for um ângulo de 90 graus, nós chamamos essa aqui de retas ortogonais. É aí que vem a palavra ortogonalidade. Então, o que são retas ortogonais? São retas reversas, são retas que estão em planos diferentes, porém a projeção de uma reta na outra dá um ângulo de 90 graus. Então, ó, nós vamos comentar um pouquinho aqui a respeito dessa projeção. A projeção ortogonal. Tudo bem? Então, qual que é a ideia da projeção ortogonal? Então, vamos para o primeiro caso que nós temos, né? Que a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho uma reta. Deixa eu colocar aqui. Uma retinha. Aqui. E fora dessa reta, nós temos um ponto. Beleza? Nós temos um pontinho. Vou pegar aqui o vermelhito. Ponto P. Então, o que é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho, ó, imagine uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P. Tudo bem? Essa reta perpendicular, ó, vai intersectar a reta R, né? Então, aqui, ó. Vai intersectar a reta R, só que a reta aqui, ela é perpendicular. Daí essa reta que passa pelo ponto P, aqui, essa intersecção determina um ponto P', tá? Daí o que nós temos? P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Tá? Então, isso que é a projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Beleza? Tá? Projeção ortogonal. E aqui nós temos uma outra coisa. Ó. Se você quiser saber qual é a distância do ponto P até a reta R, é exatamente a distância de P até P'. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Então, ó,
Outra situação que nós temos agora, pode ser que nós tenhamos agora um plano lembrando que para determinar um ponto, um plano, 3 pontos distintos não colineares. Daí aqui nós temos um ponto fora do plano. Então nós temos aqui um ponto P fora do plano. Daí o que a gente faz? Traça-se uma reta perpendicular ao ponto e perpendicular ao plano. Aqui. Essa reta aqui, ó. Perpendicular ao ponto? Não, né? Passando pelo ponto e que seja perpendicular ao plano. Aqui. Ela vai furar e continuar. Beleza? Daí lembra da condição aqui, uma condição importante, ó. Nós temos a reta intersectando o ponto num ponto P. Esse ponto P, por si só, ele já vai ser a projeção ortogonal. Ortogonal sempre a ver com o ângulo de 90 graus. Então tá aqui o meu P'. Só que daí lembra qual é a condição que nós temos aqui? Sempre que você tiver uma reta perpendicular a um plano, toda reta do plano que passar pelo ponto de intersecção formará um ângulo de 90 graus. Então, ó, a projeção ortogonal, ó, também, aqui eu tenho a reta, né? E aqui, moçada, o que nós temos? Ó? A distância do ponto P até o plano alfa é exatamente a distância do ponto P até a projeção ortogonal dele. Tá? Teoricamente, para que nós vamos utilizar isso? Então, imagine a seguinte situação que você vai encarar lá em geometria espacial. Imagine que você tenha uma pirâmide. Vamos pegar uma pirâmide aqui, ó. Tá aí. Aqui está a base da pirâmide, daí a pirâmide tem o quê? Ela tem um ponto fora do plano da base e nós ligamos com os vértices da base lá, ó. Beleza? Que horrível isso aí. Vou fazer melhor esse negócio aqui. Ó, nós vamos ter isso aqui, ó. Quietinho, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para cá, aumentar um pouquinho para cá e aqui. Aí. Tá ruim, mas tá bom. Então, ó, daí nós temos aqui um ponto, vértice, vértice, vértice e vértice. Aqui é a parte invisível, né? Que você não enxerga. Fica lá atrás, as arestas que estão escondidas. Daí o que você vai ter por definição? Que você vai ter uma altura. Daí o que acontece? A altura dessa pirâmide, ó, nós temos o vértice dela aqui, ó, tá vendo? Ó? O vértice dessa pirâmide é um ponto que está fora do plano da base. Eu quero saber qual que é a altura dessa pirâmide. Daí o que você vai fazer? Você vai traçar uma reta perpendicular ao plano da base de tal maneira que passe pelo vértice da pirâmide. Então você vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Olha lá, furou o plano da base, continuou. Ao furar o plano da base, vai determinar um ponto. Esse ponto é a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base. É o meu ponto V'. Daí o que acontece? Quem que vai ser a altura dessa pirâmide? A distância do vértice V até a projeção ortogonal dele na base. Tudo bem? Então, para uma das coisas que a gente vai utilizar essa ideia de projeção ortogonal. Beleza? Tranquilo? Agora, outros tipos de projeção ortogonal. Vamos imaginar agora que nós tenhamos um plano e uma reta. Então aqui,
plano, tudo bem? E daí a gente tem uma reta. Só que essa reta, um segmento, tá? Esse segmento, ó, ele não é paralelo ao plano. Tudo bem? Daí o que você vai fazer? Você vai projetar ortogonalmente esse segmento no plano. De que maneira? Ó? Traçando retas perpendiculares ao plano. Aqui, ó. Intersectou essa reta perpendicular ao plano e essa aqui, intersectou o plano nesse ponto e nesse aqui, ó. Tudo bem, ó? Intersectou. Então aqui nós tínhamos um segmento A, B. Esse segmento não é paralelo ao plano. Tipo assim, o meu escalímetro aqui, ó. Não é paralelo ao plano do quadro, tudo bem? Daí aqui nós projetamos ortogonalmente o vértice A no plano, aqui eu tenho a projeção ortogonal, a linha. Aqui eu tenho B', né? Daí o que nós temos aqui, moçada? Olha só, aqui é a projeção ortogonal do segmento de reta no plano. Daí aquilo que eu comentei com você, ó. Perceba o seguinte, quanto mais inclinado isso aqui for em relação ao plano, essa projeção ortogonal ela vai diminuindo. Se chegar no momento em que essa reta ela é perpendicular ao plano do quadro, a projeção ortogonal vai ser rigorosamente um ponto, vai ser o próprio ponto de interseção. Então é legal você perceber isso, né? Agora, e se o segmento for paralelo ao plano do quadro, daí é aquilo que nós chamamos de verdadeira grandeza. Como assim, professor, verdadeira grandeza? Ou seja, a medida do segmento, ó. Então imagine aqui, ó, o segmento AP. A projeção ortogonal do ponto P sobre o plano vai ser aqui o ponto P', que coincide com B'. Tá vendo? Então, ó, a medida do segmento a linha P' é a mesma medida do segmento AP. Então, se o segmento é paralelo ao plano, a projeção ortogonal estará no que a gente chama de verdadeira grandeza, no mesmo tamanho. Tá? Isso vale para as outras figuras geométricas também. Então você pega, por exemplo, um círculo. Você pega um círculo e vai fazer a projeção ortogonal. Então esse círculo projetado ortogonalmente. Então olha só. Esse círculo projetado ortogonalmente, se ele for paralelo, ó, se o plano do círculo é paralelo ao plano do quadro, a projeção está em verdadeira grandeza. Então você teria aqui, ó, a projeção, ó, se ele for paralelo, ó, a projeção continua do mesmo tamanho, a projeção fica do mesmo tamanho, tudo bem? Agora, se ele for inclinado, essa projeção ela já não está em verdadeira grandeza. Ela pode diminuir dependendo do referencial, né, que nós tenhamos. Beleza? Tranquilo? Agora, nessa situação aqui, ó, o que vai acontecer nessa situação? Isso aqui é extremamente importante quando a gente trabalha com figura geométrica. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Vamos desenhar aqui um paralelepípedo. Daí, de novo, né, nós temos aqui a dificuldade de desenhar uma figura tridimensional no plano. Então aqui, ó, paralelepípedo, ó, as retas opostas são paralelas, ela é formada por retângulo, então tem que fazer uma reta paralela aqui. Então uma coisa que você já percebe é o seguinte, eu quero fazer um paralelepípedo. O paralelepípedo tem todas as faces retangulares, tudo bem? O que eu estou desenhando ali, ó? É um retângulo.
tudo bem? Isso aqui é um retângulo. Esses ângulos aqui são de 90 graus. Só que perceba que eu tenho que desenhar isso aqui dessa maneira para você conseguir enxergar todas as arestas desse paralelepípedo, né? Então tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Vamos ver quanto que deu de medida aqui, ó. 6. Aqui também, vamos até o 6. E aqui também, para ficar bonitinho, vamos também até o 6. Aqui. Então, para cá. Aí. Então eu desenhei aqui 3 das 6 faces do paralelepípedo. Vou desenhar as outras aqui que estarão invisíveis para nós, né? Então aqui. Será que funciona, precioso? Olha só. Então aqui está a parte invisível. Daí o que possivelmente eles vão falar para vocês? Nós temos 8 vértices aqui, né? Esses 8 vértices eu vou definir por esses pontos, ó. Aqui é o ponto A, B, C, D. Daí o que eu gostaria que você percebesse, ó? Que o paralelepípedo, ó, tá vendo os outros vértices aqui embaixo? Então o que nós temos? Imagine que você tem a base retangular, esses vértices aqui de baixo são justamente as projeções ortogonais dos vértices na base. Tudo bem? E aqui, ó, tá vendo que você tem o segmento AD? O segmento AD é paralelo ao plano da base. Então eu estou fazendo o quê? A projeção ortogonal dele, ó, que é o A', D'. Tudo bem? E essa projeção está em verdadeira grandeza. Por quê? Porque o segmento AD é paralelo ao plano da base. Tá? Daí aqui nós temos o C' e temos o B'. Tudo bem? Daí perceba que a base, a linha B', C', D', ela é a projeção ortogonal da base superior no plano da base inferior. Daí o que acontece? Olha só, pergunta clássica. Ele fala assim para você, ó. A reta A', e a reta C', são reversas. O que significa serem reversas? Não estão no mesmo plano. E agora? A linha e C' não estão no mesmo plano. O que aconteceria a mesma coisa com B', D'. Tudo bem? Elas não são coplanares, são reversas. Verdadeira ou falsa essa afirmação? Falsa, porque elas estão no mesmo plano. Pô, professor, você está louco? Não, elas estão no mesmo plano. O que nós temos que pensar quando temos para definir se as retas são coplanares ou não? Lembra? Para as retas serem coplanares, ou elas são paralelas coincidentes, ou elas são paralelas distintas, ou elas são concorrentes. Se acontecer qualquer uma dessas 3 situações, eu garanto que tenho retas no mesmo plano. A reta A' e a reta C' encaixam em qual dessas 3 situações aí? Bom, coincidentes elas não são. Concorrentes também não, porque elas não têm ponto de interseção. Então só resta elas serem o quê? Paralelas. E como que eu defino que elas são paralelas? Olha só que bonito. Isso aqui não é um retângulo? Qual que é a particularidade do retângulo? Os lados opostos são paralelos. Então olha só, essa reta é paralela a essa aqui. E essa reta é paralela a essa. Então é um negócio que a gente chama de transitividade na matemática. A é paralela a B. Assim como B é paralela a C, então A e C são o quê? Paralelas. E se são paralelas, portanto, são coplanares. Qual é o plano que contém as duas aqui, ó? O plano diagonal aqui, ó. Ó. Beleza? Ó, elas estão no mesmo plano, aquele plano que divide o paralelepípedo rigorosamente na metade.
Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.